Olá, será que tá dando certo agora? Saí, entrei de novo. Será que vai dar certo agora? Michelle entrou. Já vou colocar a Michelle aqui pra gente conversar. Deu certo agora, Mi? E aí? Como é que tava? Eu tava travada, você tava travada. Ai, meu Deus do céu. Primeira live. Acontece, acontece, Tem já começar com todas as possibilidades pra, né? acontece, isso acontece, mas vamos lá, vai dar certo. Vamos ficar tranquilo Agora que vai vai dar dar. certo. Agora vai Eu dar acho que certo. agora sim. Eu não sei, eu tava travada, você tava travada? Como é que Para tava? mim apareceu você. Aí eu perguntei, como eu vi que o pessoal estava falando que estava travada, aí eu fiquei caladinha. Vamos começar então, né? Ah, então, vamos lá. Eu sou a Catiele, neuropsicopedagoga, sou da cidade de Campo Largo. Conheci a Michele num curso online durante a pandemia. A pandemia nos trouxe essa oportunidade de se conhecer e desde então eu acompanho a Michele nas redes sociais e eu acredito muito no que ela, no conteúdo que ela coloca, na forma de educação que ela transcreve nas suas palavras. Ai, que lindo. É, Meu nome é Michele. Em primeiro lugar, quero agradecer a Kate. Foi um encontro maravilhoso. A pandemia trouxe alguns benefícios, né? Que a gente pode se dizer, porque a- nós podemos, né, nos ajudar, nós podemos modificar. A gente pode virar o jogo, buscar outras alternativas, buscar novas formas. E eu acho que as nossas formas se encontraram de uma certa forma, né? Nós acabamos nos conhecendo num curso online e assim continuamos, né? O nosso bate-papo, as nossas trocas. Meu nome é Michele, eu sou educadora parental, sou neuropsicopedagoga também. Iniciei como professora de educação infantil e desde então eu continuei me aprofundando mais sobre o universo, sobre desenvolvimento infantil para trabalhar com as crianças. Eu vim para essa área mais comportamental por causa dos pais, né, dos meus alunos. Eles me perguntavam muito sobre, ai, como que eu faço com esse comportamento? O que que eu faço com isso? Então eu comecei a me aprofundar mais. Sempre fui muito curiosa sobre os assuntos, sobre o desenvolvimento infantil, desenvolvimento pessoal, sobre o ser humano, né? E aí eu fui buscando. E aí a Kate me convidou para a gente falar sobre um assunto que eu estou mega envolvida, que é a autonomia, né? A Kate já faz um trabalho maravilhoso, ela tem um espaço onde ela trabalha essa questão da autonomia. Eu acho que a pandemia trouxe essa reflexão sobre como a gente pode conduzir as crianças, né, na autonomia delas. E a autonomia é uma coisa que até nós, adultos, vivemos, né? Porque a gente está sempre aprendendo alguma coisa nova e a gente tem que criar aquelas possibilidades para a gente se desenvolver. E aí a Exatamente. gente veio para esse universo. Estamos aqui, né, Kate? É algo que a autonomia é algo que nos é cobrado diariamente no trabalho. Então, nós temos que ser autônomos para conseguir fazer um trabalho com eficiência, com excelência. E nós devemos, então, ajudar nossas crianças a também ter essa autonomia. E a autonomia no dia a dia vai gerar também autonomia nos estudos, que é, né, o foco que eu escolhi ali, né, porque a necessidade que eu vejo dos pais é isso, sabe? Eu escutei umas mães me falando, ah, mas meu filho esqueceu de estudar. Ah, meu filho esquece de fazer a tarefa. Tá, mas a cobrança da criança, é feita essa cobrança da criança sem ter uma prática anterior a isso. Quando nós conversamos sobre isso, trocamos bastante informação sobre isso,
e chegamos a uma conclusão com relação a essa pandemia, que hoje acendeu aquela luzinha de alerta nos pais, né? Deles estarem buscando, porque na correria do dia a dia, a gente acaba entrando muito no automático de eu estou com pressa, deixa eu fazer para resolver rápido. E na relação com a criança, ela precisa de todo um treinamento para ela adquirir essa autonomia, porque a autonomia não brota, né? Não acontece assim, sem um treinamento, e passando por etapas. Eu falo que a autonomia, para construir, desenvolver a autonomia na criança, é como se a gente estivesse subindo uma escadinha. Por quê? Porque tem vários degraus para baixo que a gente precisa de ajudar a criança, a impulsionar a criança a subir para que ela consiga adquirir essa autonomia. Vários deles são treinamento, autoestima, porque isso tudo está envolvido, né, Catiele? A gente às vezes quer que a criança desenvolva autonomia, mas a gente não pensa nessa preparação. Porque tudo para a gente ensinar uma criança, a gente tem que ter um tempo de qualidade, um tempo de treino com ela. Né? A criança, para ela, principalmente nesse quesito estudos, que foi uma coisa que chamou muita atenção dos pais, né? Porque os pais vieram com aquela demanda. Eu não tenho didática, eu não sei ensinar, eu não sei como que eu vou lidar com isso. Minha criança não sabe fazer para casa sozinho. E aí a gente vê vários caminhos, né? Várias possibilidades e várias etapas aí que transcreve nessa atitude comportamental da criança também. Porque a criança, ela precisa ser treinada e no treinamento, para ela se perceber capaz disso, tem as etapas, né? De primeiro observar, de primeiro mostrar, de saber se a criança está nessa fase para ela entender como que vai ser esse caminho, né? Explicar para ela isso. Diante disso, ver se ela tem essa possibilidade de concluir, tá supervisionando, né? Todo um planejamento ali para adquirir isso. E muitas vezes os pais nessa correria, eles pulam etapas, né? Eles não ajudam a criança a perceber que ela precisa de aprender observando, que ela precisa da prática, que ela precisa da supervisão para depois ela fazer sozinha. A gente também tem que pensar, lembrar que o cérebro só será totalmente desenvolvido perto dos 20 anos. Então, até lá, a criança tem direito de errar. A criança adolescente tem direito de errar, tem direito de ter esse momento até do nível da criança, que nem você estava falando ali, da criança observar. Então, aqui, às vezes, a criança ela não está no nível dela aquilo que está sendo exigido. Está sendo exigido muito, a mais do que ela necessita. Então, às vezes a gente tem que voltar um passo atrás, né? E não é a Sim. idade que define isso. Cada criança é única. Cada criança a gente tem que ver um olhar individual para a criança. E é por isso, né, que às vezes a gente vê idade e o que a tua criança precisa fazer em tal idade. Tá, aquilo é uma referência, mas se a tua criança não está conseguindo atingir aquele objetivo, então o que ela precisa? Tem algum requisito anterior, um pré-requisito anterior para atingir aquele objetivo, que talvez ela não tenha ainda. E daí entra, no caso dos estudos, nas lacunas de aprendizagem que a gente tinha conversado. Pois é, De que a pandemia trouxe ainda muitas lacunas na aprendizagem. Exatamente por estar pela escola estar remota. Eles não tiveram o que eles precisavam, que é a interação, que é o dia a dia ali na escola, no ambiente escolar. A prática, né? A supervisão, a orientação de uma pessoa qualificada para isso, né? Que são os profissionais, os professores, os educadores. Então, foram várias lacunas que foram abrindo, várias situações que foram surgindo.
Quando a gente fala sobre desenvolvimento, a Kate falou uma coisa muito interessante, que nós, como pais, muitos educadores, muitos profissionais, infelizmente, que trabalham com crianças, não têm essa possibilidade de estudar sobre neurociência, sobre desenvolvimento cerebral. E isso é muito importante, é muito impactante, porque a partir do momento que você sabe do desenvolvimento da criança, que você sabe como funciona o desenvolvimento do cérebro da criança, você dá um passo para trás. E esse um passo para trás te leva a dois à frente com a criança. Por quê? Realmente, o cérebro da criança, ele só está completamente desenvolvido, maduro, há mais ou menos 20 e poucos anos, 25, dependendo de cada criança, dependendo de cada estímulo. E nós somos responsáveis por conduzir essa criança. Nós que estamos à frente como pais, como educadores, a gente tem que estudar para a gente entender e guiar essa criança, desenvolvendo esse cérebro, ajudando nessa reformulação que acontece em cada fase da vida da criança, né? Se a gente estudasse pelo menos um pouco, a gente ia perceber que a criança, ela precisa, a partir dos 4 anos, ela começa a ter um controle mais emocional, uma autorregulação emocional. Por que a criança, ela aprende a alfabetização, ela acontece com 6 anos? Porque é a partir dos 6 anos que essa parte do cérebro está mais desenvolvida para absorver esse aprendizado, para que esse treinamento seja mais eficiente, né? E com essa parada nas escolas, com essa escola remota, com a pandemia, abriram-se várias lacunas, porque o desenvolvimento, a prática, a observação, isso tudo faz a diferença. Isso tudo é muito importante, né? E às vezes os pais ficam assim, mas eu não sei lidar com isso. Mas isso, mesmo você não sabendo, hoje nós temos informação. Hoje a gente tem que buscar pelo menos um pouco, pelo menos para entender, né? Que a criança tem essa questão do controle inibitório, que ela tem que aprender sobre a flexibilidade cognitiva, que a nossa comunicação, que a nossa fala com a criança, o nosso contato, o nosso diálogo no dia a dia, isso ajuda a criança a entender como que são os processos, a interagir mais no meio em que ela vive, a ampliar o vocabulário, né? Todas essas dinâmicas que eu acredito que a Kate trabalha no espaço dela e que eu trabalho também nos meus atendimentos presenciais e online também, são direcionados a isso, a desenvolver nessa criança essa questão cerebral, a partir de ferramentas onde a criança começa a avaliar qual que são as resoluções de problema, a repensar quais são os caminhos que ela deve fazer para sanar aquilo, para conseguir concluir aquela atividade. E nós ainda pensamos assim, que a gente tem que dar essa pausa para a criança, para ela pensar sobre isso. Hoje mesmo eu estava atendendo uma criança, e aí eu cheguei, a criança estava concentrada, e a mãe falou assim, cumprimenta a Michelle. Aí eu falei, não, pode esperar. Dá um tempinho, porque ela está concentrada. Deixa ela terminar, e aí ela... Porque nós temos essa não falo dificuldade, mas a gente, nesse lidar com a vida hoje, a gente está tão corrido que às vezes a gente está antecipando muitas coisas e cortando muitas falas, né? Muitos pensamentos, muita organização da criança. Essa pausa ela é muito importante, né, Kate? Esse ponto que você entrou da concentração também é uma queixa muito frequente. Ai, meu filho não consegue se concentrar, ele desfoca, ele tá um pouquinho ali, ele já desfoca, não consegue se concentrar. E o que acontece? A gente não ajuda crianças pequenininhas a treinar essa concentração, porque a gente fica interrompendo, a gente fica dando muito estímulo, muita TV, muito estímulo, muito brinquedo. E tudo isso acaba, a gente dá muita opção. Até
Eu assisti lá o Cri Cri Cri, fiz aquele curso, não sei se você fez também, e daí Sim, ele do fala, Murilo Gun, o Murilo, aham, ele ele fala fala, né, muito. do ócio, como é que é? Ai, me fugiu agora a palavra. Do A ócio valorização criativo. do ócio, né? Porque a criança ela Isso, precisa ter um tempo sem fazer nada para que essa criatividade aconteça, desenvolva. E para se que ela também desenvolva. E é busque. engraçado que se a gente parar para observar a criança, a gente aprende muito com ela. É isso que eu sempre falo com os pais, com todas as pessoas que lidam com crianças. Nós aprendemos muito, é uma troca que acontece. Por quê? Porque a criança, quando ela começa a iniciar, ela é muito a essência dela. Né? Ela é muito ela mesma, ela está buscando ali, ela se interessa, ela quer participar do mundo ao redor, ela quer experimentar. E a gente vai podando. Às vezes a gente vai, de uma certa forma, assim, inconscientemente, a gente atrapalha um pouco. Por quê? Não deixa ela Porque se a explorar. criança está fazendo alguma coisa, a gente vai lá e chama a criança para fazer outra. Se a criança não está fazendo nada, a gente quer. Eu lembro que quando começou a pandemia, muitas mães ficaram eufóricas em buscar atividades, lista de coisas para fazer com a criança em casa e tudo. E aí eu fiz um post, eu conversei com várias mães a respeito do ócio. Por quê? Porque é a partir do ócio que a criança cria. E ela tem uma potência até os 7 anos de 95% da sua criatividade no boom, no auge. E Uau. aí, conforme ela vai crescendo, ela vai perdendo essa criatividade. Tanto que hoje tem muitos adultos que não conseguem ser criativos porque eles foram sempre orientados, eles sempre tinham aqueles comandos. Eu sempre falo com os pais, não dê comandos para as crianças, não dê ordens, não mande a criança fazer as coisas. Pergunte para a criança o que ela tem que fazer. Porque a pergunta, ela faz essa conexão, ela abre essas portas dessas sinapses para que a criança comece a buscar esse aprendizado, comece a entender, né, fazer o caminho. Eu sempre falo que o aprendizado é uma trilha. Você tem que pisar, voltar, pisar, voltar várias vezes, né? Que as sinapses acontecem isso, as conexões cerebrais, elas precisam de estar sempre ligada para que isso aconteça, para que esse aprendizado apareça ali. E as emoções, as relações, isso influencia muito. Né? A criança, quando ela tem uma boa relação com os profissionais, com o professor, quando ela se sente estimada, quando ela sente a capacidade dela de lidar com aquela situação, ela automaticamente ela fica mais motivada, ela busca essa autonomia porque ela sente que ela é capaz de chegar lá, né? E a gente conversando sobre isso, a Kátia até me falou dos momentos dela nos espaços, das coisas que ela vai trabalhando lá, né, Kátia, desenvolvendo através de jogos, né, várias possibilidades, porque Muitos a gente jogos. Uhum. e a gente às vezes fica com um olhar assim, ah, jogo tá brincando. Não, o jogo tá desenvolvendo, né, Kátia? Então, você falou ali da deixar a criança perguntar, pensar. Então, essa reflexão que a criança faz diante ali do desafio, que é a mais importante, porque a gente pode dar tudo pronto para ela. A gente tem que deixar que ela busque a descoberta. O maior aprendizado é a descoberta. Ela descobrir por si mesma. E aí entra também na autoestima, que ela se sente capaz, que ela se sente feliz por estar ali. Nossa, eu tentei sozinha e consegui, sabe? E eu vejo muito que as crianças estão dependentes desse comando, sabe? Então, se a gente passa uma atividade, a criança já sabe ler, mas ela fica esperando que a gente explique o enunciado. Sabe? Eu acho que elas estão tão habituadas a esse ritmo de que tem sempre alguém dizendo para elas, que tem sempre alguém explicando as coisas para elas, que elas não podem errar. Às vezes parece que eles sentem que eles são proibidos de errar. E E, o
né? E nesse sentido, assim, de dar autonomia, a gente dar liberdade para a criança ter autonomia, para a criança errar, para a criança tentar de novo e praticar e exercitar as atividades gerais. E as atividades que eu desenvolvo é nesse sentido. Porque o que pode vir pra gente mesmo, quando a gente vai aprender. A gente não fica ali lendo naquela coisa chata, a gente vai em busca do nosso interesse. E querendo ou não, a criança gosta de brincar, a criança gosta de música, a criança gosta de jogo. E a gente tem que se envolver nesse mundo, envolver as atividades educativas nesse mundo da brincadeira, nesse mundo dos jogos, nesse mundo da música. Porque isso E a desperta criança as emoções, né? Isso desperta, falo que a emoção é a cola da memória. Eu já escutei essa frase e eu gostei muito dessa frase, por quê? Porque realmente, se a gente perguntar aqui, pessoal, me conta um fato que aconteceu na sua infância. Eu tenho certeza que todo mundo vai pensar em um fato que tem uma emoção, né? que Porque a pode ser emoção, positiva ela ou negativa. essa emoção, ela fica ali na criança e traz essa memória. E quando a gente fala sobre o erro, tem uma frase muito linda que fala sobre os erros, que os erros são ótimas oportunidades de aprendizado. Nós viemos de uma educação tradicional, onde tinha o limite, né? Os adultos e a criança lá embaixo. Na educação positiva, respeitosa, hoje, a gente não se coloca acima da criança. Nós temos igual valor, por quê? Porque nesse igual valor a gente abre as portas para conexão. E nessa conexão a gente desenvolve essa relação de troca, onde a criança aprende a partir disso, sabe? Ela aprende a partir de perceber que ela é pertencente daquele ambiente, ela é aceita ali. É uma troca de sentimentos, de qualidade, em que a criança vai desenvolvendo essa capacidade dela. E mesmo quando a criança erra, nesses momentos, a gente tem que olhar para aquele erro como um aprendizado. Por quê? Porque quando a criança é bebezinha, se ela pensasse no erro, ao primeiro tombo que ela levasse aprendendo a andar, ela nunca mais andaria. E por que que agora, quando a criança está errando, às vezes numa atividade, às vezes trocando uma letra, a gente tem que ficar apontando ali? Imagina se você está trabalhando numa empresa e aí você começa um trabalho novo, alguma coisa nova, e aí o seu chefe, a pessoa que está ali para te ensinar, só fica apontando o seu erro. Ninguém se sente motivado assim. Por que que as crianças que estão ali com a parte emocional desenvolvida e a parte racional em desenvolvimento, elas precisam de lidar com isso, né? Com tanta certeza assim. Não, é para elas mesmo que a gente tem que abaixar, falar na altura, entender, questionar, mas de forma não punitiva, não uma forma que mostre o erro. Não! Uma simples pergunta faz com que ela perceba o próprio erro. E às vezes eu percebo muito isso. Às vezes a criança está fazendo uma coisa ali, às vezes é uma continha, eu deixo até o fim. E aí depois as crianças que perguntam muito, tá certo? Ai, o que você achou? Será que tá bom? Essas crianças, a gente como pais, como educadores, a gente também, isso aí sinaliza uma baixa autoestima. Porque a criança está buscando a validação do outro. Então, a gente sempre, quando uma criança me pergunta, acredito que a Kátia também faz isso, que a gente conversou sobre isso, eu sempre devolvo a pergunta. Eles falavam antigamente que a gente não pode responder uma pergunta com outra pergunta. Mas eu sempre faço isso com os meus alunos. Até com os pais eu faço isso. Porque quando a gente está buscando uma resposta, eu acho que para a resposta fazer sentido, a gente tem que tirá-la de dentro da gente, né? Se faz sentido, faz sentido. Então, a gente tem que tirar essa pergunta
essa resposta que a gente tanto quer das nossas avaliações, das nossas percepções, porque as nossas vivências, elas podem trazer a nossa resposta, né? Isso. E daí entra também na capacidade dela, que no futuro será tão exigido, que é a resolução de problemas. E o que a gente vê é que as pessoas, os adultos, não estão preparados para as dificuldades. Então, as pequenas dificuldades que para a gente, né, o dia a dia ali da criança, nossa, errou uma letra, errou, fez alguma coisa errada que é tão simples, né, para a gente, mas para a vida adulta, isso vai gerar, vai acarretar um despreparo, né? Então, a gente ajudar a criança sendo modelo, sendo espelho, sendo, mostrando o caminho. A partir do momento que a criança, agora há pouco, o Thomas começou a chorar também, porque ele não conseguia montar o brinquedo, né? Então, e criança, ela é imatura, ela não sabe o que fazer. E tá, o adulto é o responsável por ajudar a criança a entender, a perceber que tem outras alternativas, além daquela que ele está, que é a única que ele conhece. E Nós foi somos essa os busca que eu adultos. tive durante a pandemia e cheguei até aqui também, porque eu não sabia o que fazer quando eu via lá a Ana nervosa, que não conseguia aprender a ler e escrever, que ficava nervosa com as situações do dia a dia. Eu falei, nossa, eu também preciso estudar para saber como agir. Eu acho que essa pandemia trouxe essa reflexão para muitas pessoas, né? De buscar isso. E a gente, às vezes, como mãe, a gente fica preocupada em não querer que a criança frustre, né? Igual você está contando aí essa situação do seu filho. Mas a frustração também, ela condiciona a criança a pensar. Né? A gente tem que dar uma pausa. Por quê? Porque a criança precisa de sentir para ela entender, né? Todas as emoções são válidas, todos os sentimentos eles são necessários para para a criança entender, para a criança se desenvolver nesse ponto, né? O que nós precisamos fazer é estar ali como apoio, acolhendo, conversando, né? Perguntando, para que ela vá aprendendo isso. Quando a gente conversou sobre autonomia, eu fiquei pensando muito a respeito do nosso preparo como pais, né? Nesse ponto da correria em que a gente vive num mundo que a gente quer antecipar as coisas e às vezes a gente quer fazer correndo para dar tempo da gente fazer isso, para dar tempo da gente fazer aquilo. Então, um ponto que eu falo sempre com os pais, organize a sua rotina, porque imprevistos acontecem, vai ter algumas coisas que não vão casar dentro da rotina no dia, né? Mas se ela está organizada, você vai conseguir direcionar. Você vai ter aquela percepção do que você pode mexer ali, se você sabe o que vem lá na frente. E até mesmo para criança também. Porque a partir do momento que a gente começa a se organizar nossa rotina, organizar o jeito como a gente vai lidar com a criança, a gente acaba criando mais tempo para a gente trabalhar essa autonomia com ela, né? Acaba percebendo mais, ficando mais consciente. Muitas vezes a gente quer que a criança tenha responsabilidade com o para casa, mas a gente está ali arrumando a mochila da criança o dia inteiro, todos os dias. Né? Quer que a criança dê conta de fazer uma pesquisa sozinha, mas a gente fica ali em cima da criança falando, não, pode deixar que eu arrume seu quarto. São das pequenas coisas que a criança vai aprendendo a tomar essas decisões, né? Nas pequenas situações em que a gente vai trabalhando para lá na frente ela ter futuras grandes resoluções de problema. Né? E a gente tem que permitir isso e estar ali do lado. Errar, todos nós erramos. Né? Nós, como adultos, como pais, nós erramos porque a criança não pode errar. Né? Tem uma frase que eu sempre falo, e ontem eu até falei com uma pessoa e ela falou, vou usar. É uma frase que quando meu filho errar, eu quero que ele erre e corra para mim, não de mim. Ah, já ouvi essa frase também. Porque eu agora eu não sei quem que, não lembro
Eu lembro que eu vi Quem da Isa Minatel que postou isso. Não tenho é, certeza eu, se é a eu já autoria ouvi, dela. eu tenho essa frase, eu sei quem escreveu essa frase, mas agora não me veio a cabeça. Então, tem várias frases, várias situações que a gente pode repensar, né? Em dar autonomia da criança para a criança fazer, que a gente não deve fazer o que a criança dá conta de fazer sozinha, né? Muitas vezes eu falava assim, olha, os pais ficavam, eu tenho que arrumar a criança, calçar tênis e tudo. Falei, se você tirar 10 minutos durante uma semana para ensinar o seu filho a amarrar o cadarço, daqui a pouco é uma coisa a menos que você vai fazer. Por isso que essa organização e esse treinar vai te facilitar. Se você quer a autonomia do seu filho, trabalhe com ele, mostre como é que é os passo a passo, mostre o exemplo, né? Eu falo que a palavra ela conduz, mas o exemplo ele arrasta, né? Porque as crianças elas observam elas observam mais o que a gente faz, não o que a O que a gente gente fala. fala. Uhum, exatamente. Em relação à rotina, é, é muito importante desde cedo a gente estar colocando uma rotina na criança. Não digo uma rotina fixa, nem inflexível, ter ali as suas liberdades, deixar a criança também não encher a criança de tarefas e tarefas e tarefas e compromissos, mas que ter um horário de estudo em casa diário, e que a criança participe da construção dessa rotina. Porque não adianta a gente pegar uma rotina pronta, vou pegar na internet, tal horário eu vou fazer isso, 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 aquilo, e querer impor para a criança. A aceitação não vai ser, criança, adolescente, menos ainda, né? Não vai conseguir aceitar. Ela não vai aceitar essa imposição, vai ser, né, quando a criança tem um envolvimento com essa rotina, quando ela decide o que ela quer fazer, a ordem que ela quer fazer aquilo, é a mesma coisa nós no trabalho, né? Quando a gente tem liberdade de decidir o que a gente quer fazer, de decidir o quando fazer, a gente acaba fazendo com mais vontade, a gente tem mais qualidade no nosso trabalho. E para a criança é a mesma coisa. Ela vai sentir vontade, vai se sentir entusiasmada de fazer Pertencendo. aquilo que foi combinado junto, em conjunto, e não foi imposto para ela. Eu falo que dentro de uma rotina, a gente sabe que tem coisas que não tem como questionar, né? Não tem como a criança trocar ali o horário de almoço, o horário da janta, o horário do banho. Mas quando a criança participa disso, né? Eu falo que são combinados que a gente cria dentro dessa rotina, a criança se sente mais pertencente daquele ambiente e ela fica mais colaborativa, né? Tem pais que falam assim, eu quero que minha criança obedeça. Eu falo, não é obedecer, eu acho que é colaborar. Porque quando a criança, o obedecer vem de cima do pai ordenando para a criança. E aí você está tirando a capacidade da sua criança de entender e dela fazer por ela e não por você. Né? Agora, quando a criança ela colabora, é porque os dois estão juntos. Ela também fez parte desse processo, ela também fez parte dessa escolha. E isso torna para ela uma fala de valor, né? Tudo que a gente combina com uma pessoa, igual nós duas combinamos juntas, como que ia ser a conversa da live, que horário que ia ser. Então, todas duas. Nós ficamos felizes com esse Exatamente. retorno. E para a criança também isso é importante. Não é porque a criança é uma criança que ela é menos. A gente tem que parar de considerar a criança abaixo de nós, já que nós queremos crianças que sejam adultos responsáveis, que sejam dignos, que sejam humanos, empáticos. Se a gente quer adultos empáticos, nós temos que ensinar a empatia desde pequeno. Ainda mais que a infância é o chão que pisamos a vida toda, é na infância que eles vão criar essas bases lá para frente. É na infância que eles vão criar essa autonomia para desenvolver a autonomia da responsabilidade do emprego,
com a família, com os seus bens, com tudo. Então, a gente tem que começar a dar essa autonomia para a criança, igual a autonomia da criança escolher entre esse brinquedo e esse. É claro que a criança, quando ela é menor, a gente precisa de limitar algumas coisas para poder até apoiar ela nessa construção de ter essa liberdade de ir decidindo. Se a gente possibilita para a criança uma escolha entre, vamos descer para o parquinho, você pode escolher esse ou esse, esse ou esse brinquedo, e a criança descer para o parquinho e não quiser prestar o brinquedo para uma outra criança, tudo bem, sabe? A gente tem que deixar ela ter a voz para ela decidir também, para ela se comunicar, para ela aprender o que as opções que ela busca, o que retorna para ela, né? Acho que tudo isso vai de encontro com a autonomia, né? Se Com esse colocar na trabalho. situação da criança ali, né? Que pensar como uma criança, não como um adulto. A criança pensar o que será que está passando pela cabecinha dela, o que está acontecendo para ela estar agindo daquela forma e tentar direcionar ali da melhor forma. Uma coisa que atrapalha muito na autonomia são pais superprotetores, né? A gente percebe que o pai, quando ele super protege a criança, ele a defende de várias situações. E ele não dá a ela essa liberdade dela decidir, dela pensar por ela, dela fazer as escolhas, né? Tá sempre ali moldando uma forma de ser melhor, sabe? Para que a criança não sofra. Mas até um pouco de estresse, a criança viver um pouco de estresse, isso faz bem para o cérebro. Porque não doses altas de estresse, mas pequenas doses de estresse ali, de uma frustração que a criança vive, faz parte desse desenvolvimento do cérebro. O cérebro precisa disso, é como se fosse um gás a mais, sabe? Como se fosse um ponto a mais para esse desenvolvimento. Então, a criança precisa vivenciar algumas coisas, até mesmo para ela aprender a lidar com isso, né? Para ela adquirir essa autonomia de quando a gente não estiver com ela, ela saber lidar com aquilo. Exatamente. Exatamente. Ela precisa estar preparada e o adulto que está junto com ela, o pai, a mãe, tio, vó, todas as pessoas que estão precisam falar a mesma língua, estar próximas, caminhando para essa direção, né? E para que ela atinja aí na vida adulta, ela consiga aí fazer sua caminhada, sua adolescência, né? E indo para a vida adulta, já conseguir direcionar essa caminhada. A Thaís falou aqui, as pessoas precisam escutar isso. Sim, nós precisamos de escutar isso. Nós precisamos de nos escutar falando isso. A gente precisa de ter mais pausa, sabe, na nossa comunicação. Nós precisamos de escutar, não com a intenção de responder, mas com a intenção de entender o que a criança está querendo dizer. Porque só assim a gente vai poder ajudá-la nessa autonomia, nessa construção, de lidar com as situações, né? De buscar, descobrir quais são os caminhos, né? Porque nós queremos adultos lá na frente, capazes, ainda mais hoje, nesse mundo onde a gente vê as possibilidades, vê que é um mundo mais competitivo, onde as pessoas têm que buscar esse empoderar, sabe? Mostrar sua potência. Então, se a gente não dá para a criança esse ponto dela buscar essa autonomia com treinamento, se sentindo segura com relação a isso foge muito, né? Isso acaba que a criança fica ali dependente da gente, sempre dependente e não caminha. É o que aconteceu muito na pandemia. Eu acho que os pais ficaram muito voltados em como minimizar a pandemia para as crianças, e aí eles foram suprindo tantas necessidades que eles foram criando nas crianças
possibilidades delas ficarem sempre buscando ali, né? Como se fosse um hábito mesmo. Se a criança está vendo que aquilo ali está acontecendo com frequência, ela vai se adaptar àquilo, né? Ai, minha mãe senta comigo e ela lê para mim todo dia, então eu vou estar buscando sempre isso. E aí ela vai começar até a ficar se minimizando. Hoje a gente vê que as escolas, muitas crianças estão com a autoestima baixa, por quê? Porque ficaram tão dependentes do pai nessa questão da leitura, que chegam na escola, elas têm vergonha de ler, né? Elas ainda não estão, tem muitas crianças desniveladas ali na questão das lacunas, do aprendizado, então elas ficam muito inseguras com relação a isso. E a gente Não, tem que mostrar para a criança que tudo bem ela errar, que é o treino que vai fazer. Eu sempre brinco com as crianças que eu atendo falando, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você andava com a rodinha, não andava? Aí você treinou, aí você depois tirou uma rodinha. Aí você treinou, começou a entender como é que era o equilíbrio ali, e aí depois você tirou a outra rodinha, e mesmo assim você caiu algumas vezes, né? E assim, depois você continuou andando, você teve coragem, foi indo. E é assim que é a vida, né? Para a gente adquirir confiança, para a gente adquirir essa autonomia, a gente precisa de passar por esses processos. E a gente precisa estar seguro de que tudo bem, se não deu conta de fazer essa atividade, a gente vai esperar, porque geralmente, quando a criança ela também está voltada nesse emocional, o cérebro dela, essa parte pensante que está em desenvolvimento, é como se ela fosse raptada, sequestrada dessa parte emocional. Ninguém aprende com medo, ninguém aprende desmotivado, ninguém aprende triste, ninguém aprende inseguro. Para a pessoa aprender, ela precisa estar bem emocionalmente. Para ela ter essa conexão cerebral, para ela ter essa conexão, essa parte pensante aqui, disponível para receber o aprendizado. você falou Né? aí dos teus atendimentos, que você, né, dá um tempo, deixa a criança errar e pensar. E é muito importante também a gente observar o erro. Porque às vezes a criança não erra tudo, ela erra um ponto ali. Então, quando a gente está ali observando o erro, imaginando por que que ela fez aquilo, a gente volta um passo atrás para conseguir ajudar a ela a aquele erro ali, para ela dar continuidade naquele erro. Porque às vezes a gente vê assim, ah, ela errou uma conta. Mas às vezes não é a conta, ela né, esqueceu ali um item, um processo, um passinho daquela conta. E além disso, também a questão de da gente dar essa explicação explícita para ela, sabe? Com Falar clareza, né? claramente aquilo, falar o óbvio, né? A Falo criança, muito isso. todo mundo precisa ouvir o óbvio. E às vezes a criança ela não percebe sozinha com o erro. Não adianta só escrever lá no quadro, ah, você errou, o resultado é tal. Mas mostrar o que no processo ali, como ela fez, o que ela fez errado e dar a prática para ela fazer novamente e tentar sozinha fazer o correto após essa explicação explícita. Ô, Kati, eu não sei se tem pais aqui na live que passaram por isso, se tem, pode comentar aí, mas eu recebi muitos pais, assim, preocupados, porque às vezes eles olhavam para a dificuldade da criança e falavam assim, ah, é um transtorno. Minha criança, eu vou levar, que eu preciso de saber o que que é e tudo. E quando a gente tem um especialista, alguma pessoa assim que entende, se você está com uma dificuldade, se a sua criança está persistindo naquela dificuldade de aprendizagem, é interessante sim fazer uma avaliação, mas não é uma avaliação com um especialista, sabe? Não é uma avaliação com um neuropsicopedagogo, não é avaliação só com um psicólogo. Eu sempre falo que essa avaliação, ela precisa ser feita por um conjunto, né? Todas as pais que eu atendo, eu falo assim, olha, eu vou começar a atender a sua criança, mas a gente vai olhar todos os pontos. Porque se a criança está apresentando uma dificuldade de aprendizagem, a gente tem que saber como está o emocional dela.
Ai, como que tá na escola? Como que o professor tá passando essa informação para essa criança? Como que essa criança está absorvendo essa informação? Como que é a relação dela com as crianças da sala? Como que é a relação dela em casa? Como que é a rotina? Eu sempre falo, gente, para lidar com criança, a gente precisa primeiro fazer um checklist, sabe? Vai olhando ali todos os pontos. Ah, minha criança não quer fazer o para casa, minha criança não tem autonomia de fazer o para casa sozinho. Mas por quê? O que esse comportamento da criança está querendo dizer? A gente sabe que todo o comportamento da criança é uma comunicação, porque a criança ela não tem essa verbalização preparada que a gente. Ela não tem essa comunicação fluente assim de estar expondo. Nós também temos dificuldade às Também vezes de não. falar sobre as nossas emoções, quem dirá uma criança, né? Que está ali, ai, são 6 anos, são 5 anos, é muito pouco tempo de vida, de experiência para ela poder entender aquilo e saber que ela vai conseguir chegar num ponto ou sair de outro. Então a gente tem que ter essa empatia cognitiva. Eu falo empatia cognitiva, empatia pelo que a criança, no nível que a criança sabe, né? Que aí, quando você começa a olhar para a criança nesse ponto e querer e olhar não para o comportamento da criança, mostrando que aquela é a criança, rotulando o comportamento da criança na criança. Mas olhar para aquele comportamento e falar assim, o que esse comportamento quer dizer? O que essa falta de autonomia quer dizer? A minha criança, ela está querendo que eu faça para casa com ela porque eu estou sem tempo, trabalhando demais e ela está buscando a minha atenção nesse momento? Buscando a A minha presença. Uhum. presença, um dos primeiros fatores que, assim, são básicos na relação é a presença. Nós somos seres sociáveis, a gente veio ao mundo para a gente depender do outro. A criança, ela precisa depender, porque ela não tem o cérebro desenvolvido, ela precisa do adulto, ela depende do adulto. Ela depende. Nós somos seres dependentes um do outro. A gente não nasceu para viver sozinho, a gente nasceu para viver com o outro. Se nós vivêssemos sozinhos, a gente ia morrer. A gente não ia ter vida, né? A gente E precisa dessa relação. E a criança precisa dessa relação. Hã? outra coisa que eu lembrei agora também é isso de que apontando ali o tempo todo só o que erra. E nunca faz um elogio quando a criança acerta. Quando a criança tá fazendo certo, quando a criança tá indo pro caminho certo, daí ignora, né? A Tem, criança não acontece tem, nada. Aí quando ela erra, quando ela tá fazendo errado, aí sim chega a. tem um ponto muito importante nessa questão do elogio. Porque tem até um estudo que fala muito aprofundado sobre isso, que é o da Carol Dweck, que ela escreveu aquele livro, A Nova Psicologia, Mindset, né? A Nova Uhum. Psicologia do Sucesso. E ela fala muito sobre essa questão do elogio. A gente vem daquela criação que a gente falava tudo que é lindo, ai, que bonitinho que você fez. E isso a gente condiciona a criança a ter aquela validação externa que eu falei, né? Da criança sempre buscar a resposta do outro para concluir aquilo ali, para ver se está certo, se não está. Sempre a validação do outro, ela fica dependente disso. E que, na verdade, a gente tem que... É lógico que toda criança gosta de receber um elogio, mas o elogio, ele tem que ser com foco no processo, sabe? A criança, ela tem que perceber que não é o resultado final que é importante, mas que é o empenho dela durante esse processo, é a capacidade que ela tem de ir seguindo, sabe? De ir enfrentando ali, de ir pulando os obstáculos mesmo. É um encorajamento. A gente até troca a palavra elogio por encorajamento, porque o encorajamento, ele tem foco no processo, no que a criança está construindo ali. E nesse livro ele fala de uma experiência de quebra-cabeça que as crianças estavam montando quebra-cabeça. Então, enquanto uma turma era super elogiada, a outra turma,
ela enquanto uma turma era elogiada pelo processo, a outra turma era elogiada pelo que elas tinham terminado ali. Nossa, você foi muito bem, não, você é dinâmico, sabe? Por ela, e não pelo processo. E aí eles ficaram com o foco externo, né? A validação do outro. E aí depois eles sugeriram um novo quebra-cabeça, mas com mais complexibilidade. E aí as crianças que foram com o foco externo, com os elogios, né? Do que elas eram, do que elas conseguiram, elas não quiseram fazer o novo desafio, porque elas não queriam perder o que elas conquistaram, que era o elogio, que era o nome, que era aquela qualidade que elas achavam que elas tinham adquirido, enquanto as outras que estavam ali sendo avaliadas pelo processo, elas na mesma hora optaram, não, porque elas se sentiram desafiadas, né? Falaram assim, não, agora eu dou conta, porque eu dei conta desse. Eu vi que eu Isso. consegui passar pelo processo, então eu dou conta. Então é muito isso, são todas Eu essas quero mostrar questões. ali, ela quer continuar naquele nível. Ah, eu consegui, fui elogiada, eu quero continuar naquele jeito, não quero ter a possibilidade, não quero nem pensar na possibilidade de não conseguir. Eu sempre falo, se a criança está sempre buscando a validação do outro, essa roupa tá bonita, qual que é o visto? Essa ou essa? Eu acho que a gente tem sempre que focar nessa pergunta e na escolha que ela pode fazer, sabe? Independente se vai acontecer um erro ali, se vai ter um obstáculo mais difícil, ela saber que isso faz parte do processo e que ela vai conseguir, sabe? Ela tem o nosso apoio ali como pais, como educadores para isso. Né? De estar sempre junto, de estar sempre apoiando e validando o processo do aprendizado, o processo da criança, não o finalzinho, o resultado final. É isso que torna a criança mais autônoma, né? Essa confiança, porque a autonomia é o quê? Né? É você ter aquele poder. Eu sempre falo com as crianças, olha, vocês vão ter o poder nas mãos. Esse é um poder. Quando você busca fazer o para casa sozinha, você está buscando poder, porque você está se desenvolvendo. E aí você vai deixando. Isso aqui eu não consegui fazer. Então, peraí, que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui, paradinho. Então, aí você vai ajudando a criança a perceber que é um passo de cada vez, igual você fez quando ela estava começando a andar. Isso, exatamente. Não Uma é? caminhada que não vai chegar diretamente no fim da caminhada. Você tem que ir passo por passo, devagar, na velocidade da criança, no time da criança. Time da criança, que não é o nosso, né? Não é um E esse time da criança nos favorece muito. Esse time da criança nos ensina muito, porque a gente perde muito esse time. E nessa perca de time, a gente perde também a nossa conexão com ela, né? A nossa comunicação. É isso, eu acho que já tá quase dando o horário, né? Eu acho que já deu aqui. Como eu Para mim já saí, deu 39, 9 horas. melhor a gente já ir finalizando, Michele. Gratidão por ter aceitado esse encontro, Eu participar também. dessa conversa, sempre muito produtiva. Você é uma inspiração para Ah, mim. ai, que É, bom. Você também é. Eu espero muito sucesso, que você tenha muito sucesso nessa sua jornada. Eu acho que é muito importante a gente ter esse olhar pelas crianças, né? Apoiando, mostrando para elas que elas são capazes, né? Que elas vão conseguir ajudar, né? Voar junto com elas, né? Participar desses sonhos, dessas realizações. Parabéns, porque dia 15 é dia do professor, do pedagogo, do profissional, e eu acho que todos nós somos educadores, todos nós ensinamos, né? A nossa transferência aqui de aprendizado, ela é muito significativa, e eu acho que só tem que agradecer, né? Essa participação, conte comigo sempre, fico muito ai, feliz, espero ver mais lives suas.
Eu Ah, acho que essa conversa vai só aprimorando, a gente só vai, né? E a gente tem que ter, a é gente tem esse crescendo, espaço só aqui, a gente tem crescendo, que, né? participar. Então, muito obrigada. Será que agora eu vou conseguir salvar? Vai, você salva lá no finalzinho. Boa noite para todos. Muito obrigada Boa a noite. todos que Todos estavam que aqui participaram. presentes, todos que passaram aqui. Se tudo der certo, a live vai ficar gravada para que mais pessoas possam é, assistir. Quem assistiu, assistir de novo. Isso, envia para outros pais, até mesmo para eles terem essa consciência do que é autonomia, de como se constrói, né? Tiveram muitas falas aí importantes que vão abrir muito a mente de todos vocês. Boa noite, boa Boa noite. noite. Muito obrigada. Um beijo, Obrigada. Kate. Beijo. Tchau. Tchau.